Abramos, irmãos, a palavra de Deus em Mateus capítulo 24. Chegamos ao quinto discurso, quinto sermão de Jesus. E o capítulo 24 inicia o famoso sermão do Monte das Oliveiras. E capítulos 24 e 25 compreendem este discurso. E hoje nós vamos começar a estudá-lo, sua primeira parte, precisamente. Eu peço a atenção dos irmãos, leitura que nós iremos fazer do capítulo 24, será do versículo de número 1 até o versículo de número 14. Após a leitura da passagem, nós ouviremos em preparação o coro perfeito louvor mais uma vez, cantar o hino Tua Palavra. Diz assim a palavra de Jesus: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, que Ele aplique ao nosso coração. Nós vamos ouvir mais uma vez o coro perfeito louvor. Senhor, lâmpada para o nosso pé, a Tua palavra, ela é luz para o nosso caminho. Nós necessitamos muito, Senhor, da luz para a nossa alma, para a nossa vida, que é a Tua palavra. Dá-nos a graça de enxergarmos aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos em um tempo crucial da sua vida, do seu ministério, e como esta palavra consolaria os seus discípulos diante das dificuldades e das perseguições que sobreviriam contra eles. Traz consolo, Senhor, também para nós nesta noite, à medida em que nós estudamos a palavra de Jesus e percebemos nela palavra certa, segura, palavra que se cumpre, palavra digna de toda aceitação. Abençoa todos nós, nos fazendo enxergar, além da letra, a entender o que Jesus Cristo quis ensinar e qual a atualidade de sua mensagem para a igreja hoje. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Vamos manter Mateus 24 aberto. Passagem que nós acabamos de ler, ela acontece nos evangelhos chamados sinóticos. Não somente Mateus 24, mas Marcos 13 e Lucas capítulo 21 registram os mesmos acontecimentos. E o que é interessante, é importante a gente notar aqui, porque este é um dos discursos mais controversos, não pelo que Cristo disse, mas pelas dificuldades de interpretação.
São várias correntes que interpretam o Sermão do Monte das Oliveiras de modos diferentes. E o que nós temos por desafio hoje aqui é entender o contexto da narrativa, o que Cristo quis dizer para os seus discípulos, porque os estudiosos eles podem vir a errar, os pregadores eles podem ter opiniões diferentes, profetas se levantam em nossos dias e nós temos visto quantos têm se levantado de maneira patética e feito profecias sem crédito que não se cumpriram. Vejam as últimas eleições e o período eleitoral que nós estamos vivendo. Mas uma palavra nunca falha. Uma palavra é digna de crédito, uma palavra nunca se equivoca, uma palavra nunca é incoerente, e esta palavra é a palavra de Jesus. Então, Mateus 24, ou o discurso, o sermão de Jesus, nós precisamos entender isso, dado o estudo que nós vamos fazendo de todo o Evangelho, que nós estamos fazendo de todo o Evangelho. O discurso dele é provocado mediante a consideração que ele fez. Vejam só comigo, e nós vamos começar então a entender um pouco onde eu quero chegar. Os discípulos, eles reagem à palavra de Jesus. Lembrem-se que nos versículos finais do capítulo 23, o seu lamento é de juízo contra Jerusalém, porque não recebeu o Messias prometido. E Jesus fez uma declaração, a declaração que se baseia no Salmo 118. Ele diz, versículos 38 e 39, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Os últimos versículos do capítulo 23. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus estava falando a respeito de um juízo próximo, iminente contra Jerusalém. E ele vai tornar isso mais claro quando ele provoca uma discussão, ou melhor dizendo, ele provoca os seus discípulos a um questionamento. Vejam só comigo, versículos 1 e 2. Jesus ele sai do templo e ele ia se retirando do templo. Aqui, Jesus ele não dormia em Jerusalém. Lembre-se, ele está em sua última semana ministerial. Jesus ele não ficava em Jerusalém. Jerusalém não conseguia comportar todos os peregrinos, então eles iam para cidades satélite. E Jesus também saía do templo da cidade de Jerusalém e ele se encontrava sempre no Monte das Oliveiras, um lugar onde ele instruía os discípulos, onde ele se dedicava à oração. E o que é que acontece aqui no início do capítulo 24? Ele sai do templo, versículo 1, e ele ia se retirando quando os seus discípulos se aproximaram dele para mostrar a beleza do segundo templo. Ou melhor falando, do chamado Templo de Herodes, porque o segundo templo dos dias de Esdras e Neemias, nós temos visto isso, foi ampliado de uma maneira portentosa nos dias do reinado de Herodes. Ele gostava muito disso. E ele ganhava o coração das pessoas com estas obras que podiam ser vistas. E o templo de Jerusalém, ele então foi uma obra extraordinária e despertava a admiração de qualquer um que visitasse. Os discípulos então, eles chamam Jesus e eles querem mostrar a Jesus as belezas das construções do templo. Outro evangelista vai registrar que eles vão chamar Jesus para mostrar a beleza das colunas, das pedras, do brilho daquilo que estava então ali exposto. E aí Jesus, ele responde a eles o seguinte, aqui está a chave para a gente entender o início do sermão do Monte das Oliveiras. Vamos ler juntos o versículo 2. Todo mundo está com a Bíblia aberta? Vamos ler. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles queriam mostrar as belezas do templo para Jesus. E olhem só a resposta que Jesus lhes dá. Primeiro ele lhes pergunta, vocês não estão vendo tudo isso daí? E olha, irmãos, não era uma maquete, não. Não era uma peça de Lego montada diante dos discípulos que podia ser derrubada com um peteleco ou com o pisar dos pés de um homem, não. Eles estão contemplando uma obra gloriosa, a maior em Jerusalém. E Jesus diz, vocês estão vendo tudo isto aí? Em verdade, eu digo a vocês, ou seja, solenemente eu vos afirmo, que não ficará aqui
pedra sobre pedra que não seja derribada. Fala mais uma vez de juízo. Ele está falando mais uma vez da destruição de Jerusalém. Jerusalém com os seus religiosos que mataram os profetas, que rejeitaram o Messias. Qual então a reação dos discípulos? Eles ficam querendo entender. Eles reagiram a essa profecia de Jesus. O sermão é provocado pelas palavras próprias de Jesus, de que aquele templo seria destruído e que não ficaria pedra sobre pedra. Versículo de número 3, vamos ler? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, em todos os 3 evangelhos, nós vamos encontrar os discípulos de Jesus fazendo 2 perguntas específicas. A primeira delas é: quando sucederão estas coisas? O Senhor profetizou que o templo será derribado, que não vai ficar pedra sobre pedra, que toda esta obra aqui que nós estamos querendo mostrar ao Senhor vai cair. Quando é que isso vai acontecer? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é: qual seria o sinal de que estaria esta profecia para se cumprir? Veja que um dos textos inclui uma pergunta importante sobre a vinda de Cristo e a consumação dos séculos. Essa pergunta ela é feita especificamente por Mateus. Em Marcos e Lucas elas estão implícitas, elas não estão claramente assim mencionadas como nós vimos aqui. Mas as perguntas elas são provocadas pelo que o Senhor Jesus falou. E o que o Senhor Jesus Cristo falou, ele então respondeu mediante a pergunta dos discípulos com uma séria advertência. Quando nós caminhamos, irmãos, e estudamos capítulo 23, 24 do Evangelho de Mateus e capítulo 13, por exemplo, do Evangelho de Mateus ou de Marcos, nós vamos notar que Jesus aqui está tratando diretamente de algo que iria acontecer não demorados anos, e que não necessariamente estava relacionado ao seu retorno, à sua segunda vinda. É importante a gente observar o seguinte: boa parte desse sermão trata da confirmação da palavra de Jesus de que tudo aquilo iria se cumprir. Porque se não fosse assim, irmãos, nós não conseguiríamos entender algumas considerações feitas por Jesus que poderiam colocar a palavra que ele disse, a palavra profética dele em xeque. Como aqueles que disseram nas últimas eleições que um dos candidatos estava certo, foi revelado que ia ser o presidente do Brasil. Jesus não se confunde, Jesus não erra, Jesus não é homem para mentir. Então, se a gente não enxergar esse ponto importante e entender que boa parte do que Jesus falou se cumpriria ainda nos dias dos discípulos, que eles veriam a palavra do Senhor sendo cumprida e assim seriam animados a aguardar o seu retorno, então nós vamos cair aqui em armadilhas e poderemos até pensar que o Senhor Jesus ele se equivocou no que disse. Então, lembrem-se das 2 perguntas feitas pelos discípulos. Primeiro, quando estes sinais vão se suceder? Versículo 3, perdão. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Entender a expressão vinda de Cristo e consumação do século é importantíssimo aqui. Por quê? O que Jesus passa a descrever e a advertência que ele dá para os seus discípulos é extremamente séria. Vamos então começar. Versículos 4 a 13. Vamos ler juntos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão.
Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, olhem só. Jesus adverte os discípulos e ele diz: tenham cuidado, vejam que ninguém engane vocês. Ele responde com uma séria advertência para que eles não caíssem em erro. Ele vai mostrar que o perigo, ele seria caracterizado inicialmente com o surgimento de falsos cristos. Vejam só o versículo de número 5. Ele vai dizer: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Os registros históricos, por exemplo, um historiador respeitadíssimo do mundo antigo, que foi judeu, e eu já citei para vocês algumas vezes, chamado Joséfo, Flávio Joséfo, ele cita algo extremamente importante para nós entendermos esse contexto aqui. Por quê? Porque Joséfo viveu este período aí. Joséfo, ele nasce depois da morte de Cristo e ele convive com o momento em que tudo aquilo que Cristo disse estava prestes a se cumprir. Por exemplo, vejam só uma citação em seu livro de história ou nos seus relatos históricos. Falsos cristos e falsos profetas começaram a aparecer logo no início da era cristã e continuaram a infestar a terra e a história dos judeus. Vejam que interessante. Na gestão de Pôncio Pilatos, ele cita: apareceu um em Samaria e enganou grandes multidões. Existe um outro durante o governo de um homem chamado Fado. E durante o governo de Félix, ele cita que o país estava cheio de ladrões, mágicos, falsos profetas, falsos cristos, impostores que iludiam o povo com promessas de grandes eventos. Então, o momento histórico daquela época, após a palavra profética de Cristo, foi confirmada por um homem que nem acreditava que Jesus era o Messias prometido. Ele até registra que surgiu um homem chamado Jesus de Nazaré. Mas como judeu que não abraçou o evangelho, ele nunca acreditou que Jesus fosse o Cristo. Mas vejam como ele relata aquilo que de maneira fiel Jesus falou que ia acontecer. Falsos cristos se levantarão e enganarão a muitos. De que maneira? Dizendo: olhem para mim, eu sou o Jesus Cristo. Olhem para mim, eu sou o Cristo prometido. Então, Jesus ele apresenta sinais a respeito da sua vinda. Ele apresenta sinais a respeito do fim, e tudo isso começa com os falsos cristos. Ele vai mostrar em sua própria palavra, e nós vamos ver João, o apóstolo, advertindo a igreja. Nós vamos ver os outros apóstolos tratando deste mesmo tema. Se os irmãos observarem bem, boa parte do que foi escrito foi advertindo a igreja contra os falsos mestres, contra os falsos cristos. Então, irmãos, não era uma realidade distante. Não pensem assim, é algo que a gente está experimentando hoje. Não, eles já iriam experimentar pouco tempo depois da morte e da ressurreição e da ascensão do nosso Senhor. Mas seguimos um pouco mais. O que é que nós encontramos no versículo de número 6? Haveria também guerras e rumores de guerras. Vamos ler o versículo 6 aí juntos. Vamos lá? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, existiu naquele tempo calamidades enumeradas. Aquilo que Jesus Cristo falou, essas calamidades mencionadas por ele, elas aconteceram. Existiram conflitos, existiram problemas muito sérios. Esses rumores de guerras e essas guerras foram enfrentadas pelo império dominante daquele tempo. O período foi de grande efervescência depois dos dias em que Jesus profetizou essas coisas. E os imperadores que sucediam uns aos outros tiveram que lidar com uma série de problemas. O que Jesus Cristo mostra aqui
E o que Jesus Cristo chama a atenção de seus discípulos é que eles iriam enfrentar grande e dura provação. Novamente o versículo 6 nos chama a atenção. E certamente ouvireis falar de guerras, e certamente vocês ouvirão falar de rumores de guerras. Vejam, não se assustem, porque é necessário assim acontecer. A profecia de Cristo então é clara. Não se assustem, não temam. Vocês irão ver tudo isso acontecer, mas ele conclui, ainda não é o fim. Ele prossegue um pouco mais, e aí ele vai dizer no versículo 7 que outro sinal seria o seguinte. Vamos ler o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então, vários conflitos naquela época existiram, e, consequentemente, esses conflitos trouxeram fome e escassez. Vejam outra citação importante deste homem, Joséfo. Em Alexandria, na Seleucia, na Síria, na Babilônia, houve violentos conflitos entre os judeus e os gregos, os judeus e os sírios, que moravam nas mesmas cidades. No reinado de Calígula, inúmeras prisões foram realizadas na Judéia, resultantes de guerra com os romanos, em consequência da proposta daquele tirano de colocar a sua própria estátua no templo dos judeus. No reinado do imperador Cláudio, por exemplo, houve 4 estações de grande escassez. No 4º ano de seu reinado, a fome na Judéia foi tão grande que o preço dos alimentos foi altíssimo e muitos pereceram. E sabe mais, irmãos, ocorreram terremotos durante os reinados de Calígula e Cláudio. Então, tais calamidades, elas foram citadas pelo Senhor Jesus para que eles compreendessem que todas elas precederiam o fim. Era o princípio do fim, mas ainda não havia chegado a consumação de todas as coisas. Olhem só, Jesus está falando de algo que os seus próprios discípulos veriam com os seus olhos, sentiriam na sua pele. Há um registro interessantíssimo do martírio do apóstolo Tiago, de que quando todo aquele acontecimento ocorria, e Tiago se levanta então e se apresenta contra toda a maldade do povo judeu e da sua desobediência, e eles então pegam, arrancam e ali o executam. Então o povo de Deus estava dentro de toda essa situação e Jesus não lhes escondeu o que aconteceria. Vocês viram comigo o versículo de número 7. As nações se levantariam umas contra as outras, reinos se levantariam contra reinos, a fome e os terremotos seriam vistos em vários lugares. Não somente Joséfo, mas historiadores romanos pontuaram isso, registraram na história. Roma dominava os reinos. A política de Roma era de que os reinos pudessem manter os seus governadores, todos eles submissos ao imperador. Mas a grande rebelião acontece quando as injustiças se propagam, e principalmente entre os judeus, os romanos queriam estabelecer a idolatria. E os judeus então resistem firmemente, e aí é quando se cumprem todas as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Em todo esse contexto, irmãos, nós chegamos ao versículo de número 9. E no versículo de número 9, observem o que iria acontecer com os discípulos do Senhor. Notem que Jesus já havia falado disso antes, e eu vou depois observar isso com vocês para a gente refrescar a memória. Vamos ler juntos os versículos 9 a 11. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus está lembrando, ainda que advertindo-os a respeito da profecia sobre a destruição do templo, uma palavra dita anteriormente, que relaciona tudo aquilo que vocês acabaram de ler comigo aqui. Os discípulos passariam por tribulação, seriam mortos, odiados por todas as nações por causa do nome de Jesus Cristo. Eles iriam
ver muitos se escandalizando, traindo e odiando uns aos outros, eles contemplariam o levante de muitos falsos profetas. Estes falsos profetas enganariam a muita gente, e ele conclui dizendo que, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos eles. Jesus havia falado disso antes. No mesmo evangelho, verifiquem comigo, capítulo de número 10. Vamos lembrar juntos. No capítulo de número 10, quando Jesus instrui, Mateus 10, quando ele comissiona pela primeira vez os seus discípulos a pregar, ele lembra que eles deveriam atender à missão confiando na providência de Jesus, que Jesus iria sustentá-los, que ele iria dar a palavra certa para eles, que o Senhor iria sustentá-los em todos os momentos. E aí, versículo 16, eu queria só que vocês lembrassem comigo que Jesus já havia advertido a respeito destes acontecimentos. Apenas acompanhem. 10:16, diz assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E aí vejam os versículos 21 a 23. Vamos ler. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Percebam, a mesma palavra de Cristo se harmonizando, porque senão Cristo se equivocaria. Ele diz: vocês não acabarão de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Eles pregaram em toda a região e mundo do seu tempo. E aí como é que nós iríamos explicar? E Jesus não voltou. Ele disse que ia voltar, mas não retornou. Quando nós continuamos a estudar o Evangelho, nós vamos perceber que quando ele está falando isso, ele está dizendo que a sua palavra se cumpriria, que ele estaria com seus discípulos até o último dia, e que juízo cairia sobre Jerusalém por perseguir e matar os seus profetas. Vejam só como é interessante que Jesus está advertindo-os e lembrando-os, já próximo da sua morte, de que muitos iriam se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos iam se levantar como falsos profetas e enganariam a muitos. Os apóstolos enfrentaram problemas seríssimos contra os falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Vocês já pensaram nisso? Um filho entregando um pai entregando o filho, a julgamento, a morte, traindo. Isso é esfriamento do amor no coração. Jesus disse que tudo isso iria acontecer. Mas aí voltem para Mateus 24 e vejam comigo o fechamento para uma devida aplicação que nós vamos fazer. Ele diz assim, no versículo 13, as mesmas palavras do capítulo 10. O que é que diz o versículo 13? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E o 14? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Lembrem-se, os discípulos perguntam a Jesus, quando aconteceria a sua profecia de que Jerusalém cairia em seu templo? Nós sabemos, está historicamente registrado, que Jerusalém cai no ano 70.
Então, esse livro foi escrito 65, 66 depois de Cristo. As palavras proféticas registradas para que a igreja fosse consolada. Agora vejam só. Tudo aquilo, guerras, rumores de guerras, fome e escassez, os elementos da terra sendo abalados, terremotos, tudo isso foi visto e registrado por homens que viveram o mesmo período que os discípulos viveram. Joséfo registra que quando Jerusalém foi cercada, foi num período da festa dos pães asmos, quando muita gente estava lá e Jerusalém não podia comportar todo aquele povo, então o povo ia e voltava, tinha pelo menos 1 milhão de pessoas lá, muito mais. E Joséfo, ele não somente registra o que viu, mas como judeu ele lutou como general, ele fez parte da resistência, e depois ele foi preservado, tamanha sua coragem, por um imperador chamado Vespasiano, que foi aquele que viu a queda de Jerusalém. Joséfo registra que o sofrimento foi tão grande, que quando a cidade estava sitiada, ele viu uma mulher que estava dando de mamar ao seu filho, e ela interrompe o momento da amamentação, o momento mais íntimo de uma mãe com um filho, ela o desmama, e diante dos homens atemorizados, doentes e famintos, ela o mata, ela o assa, ela o corta pelo meio, o come e tenta oferecer aos outros que, vendo tamanho desespero, a desprezam. Então Jesus fala e adverte aos seus discípulos para que não se esquecessem da sua palavra, e que fossem perseverantes, porque se eles perseverassem até o fim, eles contemplariam a confirmação da palavra do Senhor. E Jesus disse assim, que o evangelho seria pregado, o evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então o fim viria. Se a gente não entender o contexto de Mateus 24 e tentar compreender o seu cumprimento naquele período, para então, com a credibilidade da palavra de Jesus, saber que ele não falhou jamais, nós não vamos perceber alguns detalhes que às vezes passam despercebidos por nós. Abram comigo em Colossenses capítulo 1. O versículo 14 diz que o evangelho deveria ser pregado por todo o mundo. Será que ele foi? Será que o que Jesus estava dizendo aqui se frustraria porque o evangelho ainda alcançaria dimensões muito maiores? Ou será que ele estava falando a respeito do mundo daquela época, precisamente em um contexto mais próximo? Colossenses capítulo 1. Vejam só o que o apóstolo Paulo diz para consolar os crentes da cidade de Colossos. É importante isso aqui, irmãos, para a gente. A passagem em questão nos vai confirmar algo extremamente importante. Colossenses capítulo 1, do versículo 3 até o versículo de número 6. Como é que Paulo começa? O versículo 6 é o versículo chave aí para a gente, tá certo? Vamos ler. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus da verdade. Ora, Paulo está se referindo a que mundo? Ele não tinha o Google Earth para ver toda a terra, não. O mundo que ele via, e sendo um homem extremamente inteligente e capaz, era o mundo de sua época. E o evangelho naquele tempo, segundo a palavra apostólica, havia alcançado o mundo, ou seja, as pessoas e aqueles que formavam o chamado mundo antigo. Ele vai fazer esta relação com a esperança que os crentes tinham, de que a graça de Deus, pela verdade do evangelho, tinha chegado até eles.
E aí no capítulo 1, versículo de número 23, olhem só novamente, vamos pegar do 18, que está falando sobre Jesus, e vamos chegar no versículo 23. Mesma expressão, ela então acontece. Vamos ler do 18 ao 23. Vamos lá? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele está usando a mesma expressão. Todo mundo, toda criatura, ele cria piamente. Ele não estava olhando aquilo que ainda chegaria até nós, mas ele está fazendo referências claras à palavra de Cristo, e por isso ele entendia que a palavra de Cristo se cumpriria, se confirmaria, e o fim estava próximo. Agora, percebam como esta palavra traria consolo àqueles irmãos que estavam prestes a sofrer perseguição e seriam animados à perseverança. Quando nós comparamos Mateus 24 com o livro de Apocalipse, nós vamos ver que o livro não estava distante da realidade daqueles que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo mortos, que estavam sendo queimados, que estavam sendo levados ao Coliseu romano, pais e filhos entregues a ursos, a leões, a feras de todos os tipos. Cristãos eram melados de óleo quente e depois se ateava fogo neles e eles corriam pelas ruas de Roma agonizando. A palavra de Cristo não poderia estar tão distante a ponto daqueles crentes serem tomados de desesperança. Mas a palavra de Cristo estava tão próxima que até mesmo homens que não tinham nenhum comprometimento com ele tiveram que clamar e registrar aquilo que o próprio Império Romano sentiu, quando em oposição ao Senhor ele viria mais adiante a cair. Mas antes disso seria instrumento nas mãos de Deus para trazer juízo a Jerusalém. Ó Jerusalém, que matou profetas e apedrejou aqueles que foram enviados para pregar a paz, para pregar o amor e para pregar a salvação. Então, finalizando este trecho aqui e as considerações que nós precisamos fazer, eu queria chamar vocês para o livro do Apocalipse, e lá nós vamos ter uma aplicação vívida do que se cumpriria na história da salvação dos crentes, de uma forma imediata na vida daqueles irmãos, mas de uma forma ampla, traria aplicações confortadoras para nós, para que nós não nos esquecêssemos que Cristo não é um falso profeta, que Cristo não é adepto das famosas profetadas, que o que Cristo falou se cumpriu, que Ele é o Verbo de Deus, que nós tanto louvamos e exaltamos por ser o nosso Salvador. Apocalipse, vejam só, capítulo de número 2, do versículo 8 ao versículo de número 11. O livro foi dirigido a 7 igrejas da Ásia Menor. Lembrem-se que quando Paulo, por exemplo, escreveu aos Colossenses, o evangelho que chegou a toda a criatura, rompeu as portas de Jerusalém, chegou até os gregos. O evangelho se espalhou de maneira tal que a história atribui, por exemplo, a chegada do evangelho à Índia ao apóstolo Mateus, este que escreveu este evangelho que nós estamos estudando. Então, quando nós chegamos nas cartas às igrejas da Ásia, e o livro do Apocalipse foi para confortar os crentes
especificamente daquela época, mas de todas as eras, que não confiassem nos homens, mas confiassem sempre em Cristo, Senhor da história. O que é que nós encontramos? Olhem só, capítulo 2, a partir do versículo de número 8. Eu quero usar para a gente concluir com esta passagem, esta carta, como uma aplicação apropriada à primeira parte de Mateus 24. Diz assim, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Cristo, então, endereça todas as cartas aos pastores das igrejas. A palavra anjo quer dizer mensageiro, não necessariamente o mensageiro celestial, mas aquele que tinha responsabilidade de comunicar esta mensagem à igreja. Ele dirige estas cartas inicialmente, diretamente aos pastores, mas elas deveriam ser lidas para o povo. Então, ele mesmo diz que o anjo da igreja deveria escrever o quê? Primeiro ele se apresenta, versículo 8, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O que Cristo disse se cumpriu, porque ele não permaneceu sob o domínio da morte. Ele morreu, ele precisou morrer, ele foi até a cruz, era necessário para que o seu sangue fosse derramado por seu povo, mas a morte não poderia vencê-lo e ele torna a viver, ou seja, morte e ressurreição, obra completa de Cristo. Quem está escrevendo estas coisas, ou esta palavra, a uma igreja sofredora e que estava experimentando a profecia de Mateus 24, Cristo Jesus, o mesmo profeta, o grande profeta. E como é que ele então se dirige à igreja? Eu conheço vocês, conheço a tua tribulação, versículo 9, conheço a tua pobreza, conheço as injúrias, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eles estavam sofrendo pobreza, a perseguição, ela traz fome, os perseguidores sempre tomam os bens daqueles que são perseguidos. Os cristãos, eles tornaram um lugar natural, um habitat natural naquele período de perseguição, as catacumbas de Roma. Era lá que eles se reuniam, era lá que eles adoravam o Senhor. Até hoje você pode encontrar em Roma, nas catacumbas, os escritos dos cristãos. Lá eles estavam e Jesus os conhecia. Sua tribulação, sua pobreza, a blasfêmia daqueles que se levantavam em nome de Deus, mas Jesus diz, são sinagoga de Satanás, porque eles continuavam a perseguir e a matar, e foi isso que Jesus disse que eles iriam fazer, e portanto eles iriam cair. Mas como é que Jesus, ele completa o conhecimento que ele tinha da realidade sofrida daqueles cristãos? Eu conheço tudo isso, mas vocês são ricos. E ele vai completar por quê? Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Tudo aquilo que Cristo falou iria se cumprir. Para que vocês sejam provados, e vocês terão tribulação de 10 dias. O simbolismo aqui é, a tribulação será breve, mas vocês serão atribulados. E porque eles eram ricos, olhem só o que o Senhor Jesus Cristo diz no final do versículo 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E a promessa então, ela se conclui quando o Senhor adverte a igreja em Esmirna,
mas todas as igrejas que pudessem ouvi-lo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Em Cristo, até mesmo a morte jamais separaria aqueles que morressem com Ele. Aqueles que experimentaram toda a provação e privação e tribulação e morte, não foram vencidos, não experimentaram a segunda morte, mas aguardam a ressurreição final, assim como nós. Assim como nós, quando olhamos para as palavras de Jesus, somos animados a crer cada dia mais e confiar nele, a não nos esquecermos do que Ele sempre nos disse e a percebermos que aqueles sinais, eles continuam e se revelam em todas as eras e épocas, tiveram um cumprimento apropriado naquele tempo específico, porque a palavra do Senhor não se equivoca. Mas o que é que nós cristãos estamos vendo hoje? Estamos vendo ainda a permanência e o levante de falsos profetas e de falsos cristos, enganando a muitos. Em nome de Cristo, eles afirmam pregar o Evangelho de Cristo e pregam mentiras. Eles pregam que o céu é aqui, eles pregam que a prosperidade dos crentes está neste mundo, e eles se esquecem de anunciar que o crente deve pensar nas coisas do alto, olhar para as coisas do alto, enquanto vive nesta terra, tendo a clara consciência de que não são deste mundo. As guerras e os rumores de guerra, eles sempre vêm à tona, eles sempre nos lembram que o mesmo Cristo que cumpriu a sua palavra nos dias dos crentes, quando a queda de Jerusalém aconteceu, quando a queda do Império Romano ocorreu, Ele nos lembra e nos conforta para que nós não nos esqueçamos jamais que Ele nos chama à fidelidade. Enquanto as nações se levantam umas contra as outras, enquanto os elementos da terra estão vez por outra sendo movidos e abalados, o Senhor nos chama a atenção para que olhemos para Ele e não nos esqueçamos que tudo se cumpriu para que a sua promessa futura ela fosse concretizada quando da sua segunda vinda. Muitos ainda hoje se escandalizam, muitos ainda hoje traem e odeiam uns aos outros, os falsos profetas ainda se levantam, a iniquidade ela se multiplica, o amor de muitos tem se esfriado, mas o Senhor com a sua palavra nos chama à perseverança. O Senhor, na sua palavra, nos chama a lutar contra esse sistema que, se possível, irá nos engolir, se nós nos dobrarmos a Ele. Os padrões, irmãos, sempre foram os mesmos nas sociedades pagãs. Quando Deus chama Israel, o que era comum entre os assírios? O que era comum entre os babilônios? Eu não preciso nem ir mais adiante, falando de gregos e romanos mais à frente. O que era estabelecido por leis é que as mulheres deveriam ser usadas, elas só serviam para procriar, elas poderiam ser violentadas e abusadas, os escravos eram usados, os meninos eram violentados pelos homens, tudo isso era permitido por lei. Os homens não mudam, meus irmãos, a oposição do reino de trevas ainda hoje é a mesma. Quando nós nos levantamos para pregar o Evangelho e afirmar os mesmos valores, que não é nenhum candidato que se levanta agora e que quer dizer paladino da justiça, a igreja sempre pregou o mesmo Evangelho e a mesma palavra que nós devemos anunciar. E não se assustem se vocês forem traídos, odiados, perseguidos e até mesmo entregues aos tribunais. A perseguição ainda tão latente nos faz lembrar que a realidade opositora contra a igreja de Cristo permanece. E nós somos chamados à oração e não à inércia. Quando Cristo fala sobre as últimas coisas, é isso que Ele quer atentamente nos chamar à razão. Ele nos chama a encontrar consolo em Sua palavra e não a termos medo. Ele nos chama à ação, à atitude de oração sincera e piedosa e de serviço santo, de testemunho real, de perseverança até o fim.
A palavra que ele trouxe para os discípulos em seu tempo fortaleceu aqueles homens para que eles fossem fiéis até a morte. A palavra que nós vemos hoje, cumprida na história, nos fortalece para que nós enxerguemos o mundo e não nos esqueçamos do que disse o Senhor: o mundo sempre odiará vocês. Não se enganem. Entendam o mundo como um sistema. Entendam o mundo como pessoas escravizadas pelo anticristo. Entendam o mundo como aqueles que, escravizados e não libertos, sempre reagirão à palavra do Senhor. O que é que nós devemos fazer? Empunhar armas, ir à guerra, cortar cabeças, ou pregar esse evangelho que o mesmo apóstolo, que citando aos Colossenses, a sua esperança do que a palavra chegou ao mundo, disse: eu não me envergonho dele, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. A palavra de Cristo, irmãos, nos anima e nos conforta. A palavra de Cristo nos alimenta a expectativa do seu retorno. A palavra de Cristo, ela nos faz lembrar que aquele que profetizou nos dias dos apóstolos não volta atrás, e tudo que ele diz se cumpre, certamente se cumprirá. Eu finalizo o discurso perguntando: como você está hoje, diante da realidade clara na Bíblia, de que Cristo estabeleceu o seu reino, de que o reino de Cristo avança? Desde aquela promessa antiga, o reino de Cristo alcançou proporções inimagináveis. Às vezes nós nos olhamos como derrotados, nós que estamos do lado vitorioso. Nós não conseguimos mensurar o número de conversões que acontecem hoje na Ásia. Nós não conseguimos acompanhar o crescimento que ainda hoje ocorre no mundo, até mesmo onde o evangelho é perseguido de maneira cruel e hostil. Como nós temos enxergado tudo isso? Como nós temos ansiado o retorno de Cristo? Como nós temos nos preparado para enfrentar as oposições, perseguições e tribulações? Inertes, sem consolo, desesperados, com medo, ou cheios de esperança, de confiança no Senhor, de que a nossa vida, ela não se limita, como cristãos, apenas a este recinto, mas ela deve ser contagiante, eu diria viral, de uma maneira positiva, quando as pessoas são contagiadas por nós, quando veem o evangelho e o testemunho de Cristo na prática. Eu espero que você que está aqui nesta noite considere bem de que lado você está. Do lado vitorioso ou do lado claramente dito por Cristo que será derrotado. Que na história, sempre que se levanta, não permanece muito tempo de pé, porque só existe um Rei e Senhor desta terra, seu nome é Jesus. De que lado você vai estar? A quem você vai continuar servindo? A Escritura nos diz: beije o filho para que não se irrite, porque logo em breve se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Creia em Jesus, seja salvo por Ele, entregue a sua vida ainda hoje para Ele e comece a enxergar as últimas coisas, o fim, de uma maneira diferente, cheia de expectativa, otimista, esperançosa, confiante, porque Cristo nunca pode ser visto como aquele que num ringue está sendo nocauteado e quando está prestes a morrer, está um Rocky Balboa espiritual, ele se levanta e começa a dar socos e derruba o diabo. O diabo caminha em seus pés, o diabo teme, o diabo treme de medo diante do Senhor, o diabo está fazendo uma reação meio que desesperada, porque ele sabe que pouco em breve todas as coisas se confirmarão e se consumarão, e Cristo com o seu povo reinará para todo sempre. Vamos orar. Senhor, te exaltamos por tua palavra e te louvamos, porque o teu nome é santo, digno de todo louvor e confiança. Te louvamos porque um dia Cristo, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, porque desde o princípio de todas as coisas ele existiu
Ele é o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos porque Cristo é o nosso verdadeiro profeta. Oh, quanta consolação a sua palavra trouxe para os seus discípulos, que puderam contemplar todos os sinais, que puderam ver que tudo aquilo que Cristo disse se cumpriu. Como a tua palavra, ó Senhor Deus, nos consola, nos fazendo lembrar que Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. E como a sua palavra é digna de confiança, e como nós devemos descansar na sua promessa, descansar na certeza de que ele virá outra vez para resgatar o seu povo, e como nós devemos nos animar e nos motivar pela palavra a sairmos da inércia, partirmos para a ação, em oração, em testemunho, em serviço, em exalar o bom perfume de Cristo para o mundo, para que os homens vejam que há sim um povo de Deus na terra, que canta, que louva e que serve ao Senhor de toda a terra. Nós te louvamos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém.